meu nome é Camila e neste vídeo eu trouxe esse suplá maravilhoso, incrível e super fácil de fazer, até mesmo para iniciantes. A gente utiliza aqui pontos super basiquinhos, como correntinhas e pontos baixos para fazer esse suplá. O centrinho é feito com pontos altos e o restante é tudo correntinhas e pontos baixos. Então é um suplá muito fácil de fazer. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês e esse suplá aqui que eu já fiz, ele ficou com 37 centímetros de diâmetro e 75 gramas. Eu trabalhei com ele no barbante número 6. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer também, caso vocês queiram um suplá um pouquinho maior, de 38 até uns 40 centímetros, como aumentar essas carreiras. Então já fica comigo, se inscreva no canal caso ainda não sejam inscritos, já deixem aquele like porque eu tenho certeza que vocês vão amar fazer e vão amar o resultado, vai ficar incrível, acreditem, vocês vão pegar muitas encomendas aí, ou vão deixar a casa de vocês simplesmente maravilhosa. E deixem aqui também nos comentários o que vocês já acharam dessa belezura. Já preparem aí o material e bora fazer! Utilizar aqui um fio do Ateliê Natureza da Pinguim. Essa cor aqui é a cor 5614, que é como se fosse um azul jeans, é bem bonita essa cor. E o tex dele é o 885, é um barbante número 6. E eu vou trabalhar aqui também com uma agulha número 3,5. Para começar, nós vamos fazer aqui um anel mágico. Então, eu vou laçar o fio sobre a minha mão, cruzando para cá, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para cima, dar uma giradinha, tirar os meus dedos aqui de dentro, laço o fio do novelo e passo por dentro deste alinho que está na minha agulha. Tenho aqui agora o meu anel mágico. E aqui agora eu vou fazer mais duas correntinhas, laço, passo por dentro, laço, passo por dentro. Então, aqui eu fiquei com essas 3 correntinhas, que são equivalentes ao meu primeiro ponto alto. Aqui dentro eu vou preencher com 16 pontos altos no total. Então, aqui as correntinhas já equivalem pelo meu primeiro, e eu vou fazer mais pontos até completar 16. Então, eu laço aqui o fio do novelo, venho aqui dentro do meu anel mágico, puxo o fio para cima, fico com 2 na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Vou fazer outro ponto alto. Laço, fio do novelo, venho dentro do anel mágico, busco o fio, trago para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, vou completar aqui o total de 16 pontos altos. Aqui eu já tenho 3. 1, 2, 3. Vamos fazer até completar 16 pontos altos. Fiz aqui meus 16 pontos, agora eu vou pegar este fiozinho menor que eu tenho aqui e vou fechar o meu anel mágico. Então, vou puxar para fechar o meu meu anel mágico e encontrar as minhas pontinhas. Então, puxo bem para fechar. E aqui eu tenho as minhas correntinhas e tenho esta laçadinha aqui, que é a cabecinha do meu primeiro ponto. Então, as minhas correntinhas estão aqui, aqui é o meu primeiro ponto e aqui está essa cabecinha. É nessa cabecinha que eu vou pegar aqui as 2 alcinhas, laçar e fechar o meu anel mágico. Aqui eu preciso ter no total de 16 cabecinhas, que são essas daqui que vão se formando aqui no nosso ponto. Então, aqui de onde eu puxei a minha laçada, eu já vou contar uma. Esta logo aqui embaixo, de onde o meu fio está saindo,
é mais uma também. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tenho aqui 16 cabecinhas para trabalhar. Agora, aqui, para continuar, eu vou fazer mais 4 correntinhas. Então, laço, faço 1, 2, 3, 4, 4 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Estão vendo que meu fio sai daqui, ó, as minhas correntinhas saíram desta cabecinha aqui. Nós vamos fazer nesta daqui, que é de onde saiu o meu fio. Então, aqui que eu vou pegar as duas cabecinhas, ou melhor, as duas laçadas, que formam a cabeça do meu ponto, e fazer o ponto baixo. Trago pra cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Então, fiz aqui 4 correntinhas e um ponto baixo. A partir agora daqui das próximas, nós vamos fazer 3 correntinhas e fechar com um ponto baixo. Então, eu vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas, venho na próxima cabecinha, ó, meu próximo ponto, pegando as duas alcinhas e faço ponto baixo. Mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, venho na próxima, pegando as duas alcinhas, ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, venho na próxima, ponto baixo. Então, nós vamos fazer sobre cada cabecinha 3 correntinhas e fechar com um ponto baixo. Aqui, essa primeira, nós fizemos 4, porque como a gente não inicia de um ponto baixo, para que ela tenha também a mesma altura. Por isso que a gente faz uma correntinha a mais. E agora, nós vamos completar aqui sobre cada ponto, até chegar aqui neste ponto inicial. Cheguei, então, aqui no meu último, já fiz as minhas 3 correntinhas. Este daqui é o meu ponto de número 16. Nós temos a mesma quantidade dos pontos que nós fizemos. Agora, aqui, nós vamos pegar aqui nesta alcinha aqui, que é aquela alcinha que eu mostrei para vocês, de onde estava saindo as correntinhas. Então, aqui eu vou pegar neste lugar e fazer o meu ponto baixo aqui. Encerrando assim também o meu último ponto. Então, olha que bonitinho que fica, parece uma florzinha. Aí, a gente puxa bem as pontinhas para fora, e assim como nós fizemos na carreira anterior, agora na nossa terceira carreira, nós vamos iniciar fazendo 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, e agora nós vamos pegar aqui no meio da nossa argolinha. Então, essas argolinhas que se formaram, nós vamos fazer o nosso ponto baixo aqui no meio. Então, venho aqui no meio das argolinhas, no vãozinho entre elas, e faço ponto baixo. Agora, ao invés de 4, nós vamos fazer 3 por todo o trabalho. Então, 1, 2, 3 correntinhas, venho na argolinha, faço ponto baixo. Mais 3, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui dentro da argolinha e faço o ponto baixo. Vai ficando assim, desta forma. Então, nós vamos fazer também um ponto sobre cada ponto até chegar aqui no finalzinho. Nós vamos ter no total também 16 pontos. E agora aqui, nós vamos vir na próxima argolinha, que é essa primeira que nós começamos, na nossa primeira argolinha. Vou colocar a agulha aqui, laçar o fio do novelo, passar por dentro desta que está na minha agulha. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais um, coloco lá dentro da argolinha, passo por dentro dessa que está na minha agulha. Aqui, nós vamos chegar aqui no meio da nossa argolinha. Eu vou fazer mais um laço e faço mais um. Desta forma, nós chegamos aqui no meio da nossa argolinha, dessa argolinha aqui, ó, bem no meinho dela, na pontinha dela aqui. E agora que eu estou aqui bem no meio, eu vou fazer 4 correntinhas, assim como a gente tem começado, 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui no meio da próxima argolinha e faço ponto baixo. A partir daqui, as próximas são 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3, venho no meio da argolinha, ponto baixo. 1,
2, 3, no meio da argolinha, ponto baixo. E assim nós vamos continuar esta próxima carreira. E para finalizar aqui esta carreira, já fiz aqui minhas 3 correntinhas, eu vou vir aqui neste ponto aqui, onde nós fizemos os pontos baixíssimos, bem aqui no pezinho do ponto. Então, ó, minha argolinha começa aqui, eu vou pegar aqui neste lugar, que é no último ponto baixíssimo que eu fiz, pegando aqui na cabecinha também, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Passo por dentro dela. Aqui a mesma coisa, encerrei essa carreira, nós vamos começar a 5ª carreira agora, aqui do meinho também. Então, vou caminhar até o meinho, então, vou caminhar com pontos baixíssimos. Então, faço 1, 2 e 3. E vamos começar aqui do meinho também. Essa carreira, nós vamos trabalhar com 4 correntinhas de diferença aqui e um ponto baixo para fechar em cada argolinha. Só que a nossa primeira, como a gente está começando do zero, sem o ponto baixo, a gente faz uma a mais. Então, aqui eu vou começar com 5, então eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Venho na próxima argolinha, faço ponto baixo. Agora, a partir daqui, são 4 pontos baixos, ou melhor, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho na argolinha e faço ponto baixo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e ponto baixo. E assim, nós vamos completar mais essa carreira até o final. E agora, eu vou fazer aqui as minhas últimas argolinhas. 1, 2, 3, 4. E vou fechar aqui no último ponto também, baixíssimo, que eu fiz aqui no meio, ó, pegando a cabecinha do ponto, logo antes das minhas argolinhas. Fecho com ponto baixíssimo. Encerrei aqui a minha 5ª carreira. E está ficando assim, gente, olha que lindo que ele vai ficando. Bem bonitinho, bem certinho. E aqui agora, este fio do anel mágico, a gente pode fazer o acabamento aqui também. Eu já vou fazer para não ficar atrapalhando aqui a gente na hora de continuar puxando, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, aqui eu só vou puxar o meu fio por dentro dos pontos que eu já tenho aqui. Vou trazer ele por dentro aqui de alguns pontos, já depois de ter puxado bem, tá, gente? Eu puxei bastante, fechei bem a minha argolinha para que ela não abra. E por trás que eu vou fazer esse acabamento aqui. Puxei meu fio pra cá, agora eu vou abrir o meu fio, posso cortar um pedacinho menor para ficar mais fácil de fazer esse acabamento. Eu vou abrir o meu fio ao meio. Como eu tenho 6 fios, eu posso deixar 3 para um lado, 3 para o outro. E aqui, depois de aberto aqui os 3 fios, eu vou passar por dentro de um fio, só para dar a diferença aqui de um fio, ele abraçar um fio. E aqui eu vou dar 3 nozinhos bem apertadinhos. 1, 2 e 3. Dei aqui 3 nozinhos, só vou esconder esta pontinha também aqui por baixo, as 2 pontinhas. Caminhar um pouquinho aqui com elas aqui por dentro e cortar o meu fio. Aqui, se vocês tiverem a colinha universal, também podem passar um pouquinho aonde vocês fazem aqui o encerramento. Mas prendendo assim dessa forma, ele fica também bem seguro e fica bem discreto. Então, agora, para continuar, nós vamos fazer a nossa 6ª carreira. Então, vou caminhar com baixíssimo até o meio. Então, 1, 2 e 3. E agora, já aqui no meio da minha argolinha, na minha 6ª carreira, eu vou começar fazendo 5 correntinhas. Então, 1,
2, 3, 4 e 5. E agora, na próxima argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Lembra que a gente começa com uma a mais, agora nós vamos trabalhar com 4 correntinhas por toda a volta. Agora, a próxima vai ser um pouquinho diferente, nós vamos fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, mas eu vou fechar aqui dentro da mesma argolinha. Então, aqui mesmo, ó, da onde eu fechei o meu ponto baixo, eu vou colocar aqui dentro da mesma argolinha e fazer outro ponto baixo. E a partir daqui, gente, para até não se confundir, caso vocês sejam iniciantes ou não consigam identificar com tanta clareza onde começam as carreiras, a gente pode começar a marcar aqui para ficar mais fácil. Então, olha, esse foi o primeiro ponto que eu fiz agora dessa minha 6ª carreira. Então, vou deixar marcadinho aqui para não ter perigo de se confundir com as outras argolinhas. Agora, aqui, eu fiz 2 pontos baixos dentro da mesma argolinha. Eu vou repetir nas outras argolinhas também. Então, vou fazer 4 argolinhas, 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, vir na próxima argolinha e fazer o ponto baixo. Ainda dentro dessa mesma argolinha, mais 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. E fechar com ponto baixo dentro da mesma. Assim, dessa forma, a gente vai fazer um aumento. Então, dentro de cada argolinha, vão ficar os 2 pontos baixos e, ó, uma argolinha e meia. Agora, a próxima, eu vou fazer só mais uma aqui com vocês. Então, 1, 2, 3 e 4 correntinhas, venho na próxima argolinha, ponto baixo. Mais 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e mais um ponto baixo dentro da mesma argolinha. Tá? Então, essa carreira é um pouquinho diferente, a gente fica realmente com dois pontos baixos dentro de cada argolinha, não mais só uma no centro. E a gente vai fazer isso por toda a volta até chegar aqui no começo. Fiz aqui na minha última argolinha e cheguei aqui novamente na primeira. Então, aqui foi a primeira que eu fiz e eu saí desta argolinha aqui da carreira anterior. Então, aqui nesta argolinha da carreira anterior, eu só tenho uma. Então, agora eu vou fazer o fechamento também aqui, como se ela tivesse 2 pontos baixos também dentro dela. E assim eu encerro aqui com 32 pontos no total. A gente estava fazendo com 16 pontos, e se a gente colocou 2 dentro de cada ponto, a gente fez um aumento, ficando agora, nós temos 32 pontos, 32 argolinhas. Para continuar, eu vou tirar meu marcador aqui dessa próxima argolinha. Aqui eu vou caminhar com baixíssimo novamente até o meio, então, caminho com baixíssimo 1, 2 e 3. Cheguei aqui no meio. Agora, nós também vamos fazer 5 correntinhas para a primeira. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na próxima argolinha e faço ponto baixo. Então, 5 aqui nesta primeira e 4 correntinhas para todas as demais argolinhas. E aqui agora eu continuo normalmente fazendo minhas argolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, venho na próxima argolinha, ponto baixo. E dentro de cada argolinha dessa, nós vamos colocar também o ponto baixo. Aqui, gente, aqui vai parecer que ele está um pouco espremidinho, que ele vai começar a embabadar. Fiquem tranquilos que mais pra frente a nossa peça vai abrindo e assim mesmo, ó, dessa forma mesmo, se a gente puxa as pontinhas dela, a gente vê que ela já encosta e ela não fica assim estranha, como se ela tivesse muito cheia. Porque esses pontos, ó, eles vão esticando, então as pontinhas, elas
pelo meio, elas fazem esse trabalho, então não fiquem preocupados que dá certo, tá? Parece que ela vai começando a ficar assim, muito cheia de ponto, mas ela vai dar certo, tá? Fiquem tranquilos. Então, agora só continuem fazendo 4 correntinhas e um ponto baixo sobre cada argolinha até chegar aqui na primeira. Cheguei aqui no começo novamente e vou finalizar como a gente estava finalizando antes. Então, venho aqui no meu último ponto baixíssimo, pegando a cabecinha e fecho também com um ponto baixíssimo. Para iniciar agora a nossa próxima carreira, vou soltar aqui. E olha como vai ficando, gente. Ela vai ficando um pouquinho assim, ó, se a gente segura ela assim pra cima, ó, ela forma até assim um embabadado. Se a gente puxa as pontinhas dela, ó, esticando, ela já não fica. Por quê? Conforme a gente vai encaixando os pontos aqui agora, ela vai ajeitando para não ficar a peça assim, porque, ó, ao invés dela ficar com a peça aberta, se ela ficar aberta, ó, ela vai fazer esse efeito. Mas, conforme a gente vai pondo os pontos, o próprio ponto um vai puxando o outro. Então, ele vai fazendo com que ela fique mais esticadinha e vai encaixando os pontos, tá? Então, fiquem tranquilos que é assim mesmo. Agora aqui, a mesma coisa eu vou começar e finalizar agora nessa próxima carreira. Andar com baixíssimo 3 pontos, 1, 2 e 3. Vou fazer também 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vir na próxima argolinha, fechar com um ponto baixo. Colocar o meu marcador aqui na minha primeira argolinha, para eu saber que agora é a minha 8ª carreira. E vou repetir essa carreira que eu acabei de fazer. 4 argolinhas e um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e um ponto baixo. Então, façam o de vocês até o final da carreira. Vou encerrar fazendo ponto baixíssimo, fazendo os baixíssimos, 1, 2, 3 para chegar no centro, iniciando com as 5 correntinhas, fechando com ponto baixo e nos demais pontos sempre trabalhando com 4 correntinhas e um ponto baixo. E olha como está ficando, que lindo. Ele vai ficando bem perfeitinho, bem lindo. E aqui, gente, nós vamos fazer agora a 9ª e a 10ª carreira da mesma forma. Então, nós vamos subir aí mais 2 carreiras exatamente iguais. Cheguei aqui ao final da 9ª, também vou encerrar, começar a 10ª exatamente igual nós fizemos. E está ficando assim. Agora, a 10ª é igual à 8ª e à 9ª. Cheguei aqui ao final da 10ª carreira, também vou encerrar da mesma forma, fazendo ponto baixíssimo. Vou tirar aqui a minha argolinha. Aqui na 10ª, até a 10ª, ele ficou assim. Agora, nós vamos começar a 11ª, então, eu vou caminhar com baixíssimo também 3, 1, 2, 3. Vamos começar a 11ª, só que agora nós vamos fazer uma correntinha a mais, né, a partir dessa carreira. Então, vamos fazer 6 para começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira com 6, venho e faço ponto baixo. E agora, todas as demais eu vou fazer com 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Faço ponto baixo na próxima argolinha. E aí, eu vou continuar toda essa carreira agora com 5 correntinhas e o ponto baixo. Até o começo aqui da minha carreira. Vou finalizar aqui a 11ª. Está ficando assim. E para finalizar, também igual no último baixíssimo, fecho com baixíssimo. E a 12ª eu vou fazer exatamente como a 11ª. 1,
2, 3, 4, 5, 6. A primeira com 6, venho e faço ponto baixo. E agora, todas as demais, eu vou fazer com 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Faço ponto baixo na próxima argolinha. Cheguei aqui ao final da 12ª, vamos encerrar também da mesma forma, com baixíssimo. Meu ponto aqui, a minha linha abriu. Vou tirar. Começar também com os baixíssimos, 1, 2 e 3. E aqui agora no meio, nós vamos agora mudar, nós vamos começar agora com 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, venho na próxima argolinha, ponto baixo. E nas demais, nós vamos trabalhar agora com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto baixo, ponto baixo. Tá? Então, agora, todas as demais, toda a nossa volta, vocês façam 6 correntinhas. Eu vou marcar aqui a minha primeira. E aqui, olhem, reparem que a gente praticamente já zerou aquela questão de ficar embabadado. Ela já abriu bastante, ó, já praticamente não fica mais. Conforme a gente vai pondo os pontos, ela vai abrindo, tá? Então, aqui a gente praticamente neutralizou. Conforme a gente for fazendo mais ainda, vocês vão ver que vai dar certinho. Encerrei aqui a 13ª carreira, agora nós vamos começar a 14ª exatamente igual. Então, começando com 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fechando com baixo e começando agora, a partir daqui, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no próximo. E a partir daqui, 6 correntinhas, tá? Então, façam de vocês até o final. Chegando aqui na 14ª, vou encerrar o baixíssimo também da mesma forma. E agora aqui, para começar a 15ª, como nós aumentamos a quantidade de correntinhas, aqui nós temos 6, agora nós vamos, ao invés de fazer 3 baixíssimos, nós vamos fazer 4. Então, 1, 2... abriu a linha, 3 e 4. 4 baixíssimos, cheguei aqui no meio do meu ponto, no meio da minha argolinha, e agora aqui nós vamos começar com 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vir na próxima e fazer o ponto baixo. E agora, as demais com 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntinhas e o ponto baixo. Então, nós vamos agora fazer essa carreira toda com 7 correntinhas. E olhem aqui como está até agora. Então, vamos agora para a 15ª. Vou encerrar aqui agora a 15ª carreira. E aqui agora eu vou caminhar com 5 baixíssimos, 1, 2, 3, 4 e 5, para ficar aqui no meio, e vou fazer as correntinhas. Então, lá se começo aqui a primeira correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, uma a mais do que a gente tinha trabalhado na carreira anterior. 9 correntinhas, venho no meio e faço
o ponto baixo. E agora, todas as demais, nós vamos trabalhar com 8 correntinhas. Então, a partir daqui, eu faço 8. Aqui, gente, esse ponto, quando a gente faz aqui para caminhar até o meinho, seria a mesma coisa que a gente fizesse correntinha? Sim, porque ele fica soltinho. Só que como a gente puxa o ponto por baixo, ele já prende assim. Se eu fizer a correntinha por cima, ele vai terminar com o meu fio lá para cima. Então, aqui por isso que eu acabo puxando ele por baixo, como se fosse um baixíssimo, e ele fica em cima do fio. Então, aqui agora eu vou marcar o primeirinho, que é onde a gente vai começar, e agora vocês façam aí o de vocês 8 em cada carreira. Cheguei aqui ao final de mais essa carreira, a 15ª, e eu vou mostrar para vocês, antes de fazer aqui o fechamento, como ficou. Olha as pontinhas. Essa é a nossa última carreira, e eu vim mostrar para vocês o tamanho que ficou. Então, de uma pontinha a outra, eu estou com 38 centímetros. Aqui pode ser que dê alguma variação do meu pro de vocês, porque depende do fio, depende da agulha, depende da laçada que a gente dá. Conforme a gente puxa a correntinha, pode ser que eu puxe a correntinha mais apertadinho ou mais frouxa que a correntinha de vocês. E aí pode ser que dê alguma diferença aí em centímetros. Mas utilizando esta agulha com este fio e com a minha laçada, o meu suplá ficou com este tamanho de 38 centímetros aqui até essa carreira. Nós vamos fazer mais uma carreira somente da borda, que é de encerramento sobre essa carreira mesmo que nós já temos, mas o desenho é esse. E agora aqui, para encerrar, eu fiz aqui já as minhas 8 correntinhas, vamos encerrar normalmente, aqui como nós já estávamos fazendo, aqui no último. E encerrado aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer pontos baixíssimos caminhando sobre esses pontos que nós temos da nossa correntinha. Então, agora sim, nós vamos pegar no meinho das correntinhas, nessas correntinhas que nós fizemos. Então, daqui eu tenho o fechamento do meu ponto, aqui é onde eu saí com o meu ponto. Então, esta cabecinha ainda é referente ao meu ponto baixo. A minha primeira correntinha está logo aqui. Então, vou colocar aqui e vou fazer o ponto baixíssimo. Passo por dentro dessa, por dentro dessa. Venho na segunda, pego somente, olha, essa alcinha aqui de cima. 2, pego a alcinha de cima. 3, alcinha de cima. Aqui, gente, olha, aqui atrás da correntinha, ela tem outro fio, estão vendo? Não vamos pegar este outro fio, é somente a alcinha de cima mesmo, tá? Deste Vzinho que nós temos, só essa alcinha. Então, aqui eu já fiz mais um, agora deixa eu contar que eu perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu soltar aqui. 6, 7 e 8. Então, trabalhei aqui toda a bordinha, ele ficou assim. E aqui, chegando no final, eu tinha 8 pontos, 8 correntinhas, então eu tenho 8 pontos baixíssimos. E aqui é o nosso ponto baixo, eu não vou trabalhar sobre ele. Estão vendo? Eu tenho uma cabecinha dele aqui, ó. Então, encerrei aqui a cabecinha das minhas correntinhas, eu tenho este Vzinho aqui que é do ponto baixo, não vou pegar ele, eu vou pular ele. Eu vou vir aqui no próximo da próxima correntinha, então, venho aqui e faço o baixíssimo, continuando, porém, pulando a do ponto baixo. E aqui também eu tenho que ter 8, então, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 e 8. Fiz 8, pulo a do ponto baixo, venho na primeira correntinha. Então, ó, a cabecinha do ponto baixo é essa daqui que eu vou pular. Então, venho para a próxima e continuo fazendo meus 8.
ela vai ficar assim, a nossa borda. Com esse detalhe dessa forma. Apenas um pouco, uma correntinha um pouco mais grossa e um pouco mais firme, mais durinha para ser a nossa borda. Então, nós vamos fazer isso até chegar aqui no começo de onde nós saímos. Aqui, se vocês quiserem marcar, também podem marcar, apesar de que, olha, dá para ver quando a correntinha está com os pontos baixíssimos por cima ou não, tá? Então, a gente trabalha agora toda a volta até chegar aqui. Cheguei aqui ao final com meus 8 pontos baixíssimos. Agora, eu vou cortar o meu fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Vou puxar o meu fio para fora. E aqui, onde nós temos o nosso primeiro ponto baixíssimo, esse daqui que fica de frente, nós vamos colocar a nossa agulha aqui, eu vou puxar o fio para cá. Então, vou passar sobre ele, dentro aqui do Vzinho. Puxo ele pra cá e vou voltar ele pra cá de onde o meu ponto saiu. Então, venho aqui nesta correntinha, aqui neste ponto, ó, posso passar aqui por baixo, por trás. Ó, aqui, ó, no meio, pra chegar aqui no meio do meu ponto. Saí aqui no meio do meu ponto, vou puxar o meu fio aqui por dentro e trazer ele aqui pra trás. E aqui a gente simula como se fosse o ponto. Ele faz o mesmo desenhinho de uma correntinha, para ficar bem bonitinho, não aparecer com os demais pontos onde foi a finalização. E agora aqui, este cordãozinho aqui por dentro, este fio, eu vou trazer ele aqui um pouco mais pra cá, pra gente fazer o acabamento aqui. Então, puxo pra cá. Aqui eu vou fazer aquele esqueminha de abrir o fio, 3 para um lado e 3 para o outro. Vou passar por dentro de um dos fios. E vou dar os 2 nozinhos, ou melhor, 3 nozinhos. Aqui, esse primeiro, gente, não apertem muito para ele não repuxar aqui o ponto que a gente acabou de fazer. Então, esse primeiro eu não puxo muito, e os 2 demais eu já posso apertar bem. E aqui, esse fiozinho só vou esconder aqui por dentro da trama na parte de trás. Se vocês quiserem, podem passar uma colinha e depois cortar bem o fio. E aqui a nossa peça fica toda uniforme, sem estar embabadada e nem abaulada, então não fica repuxada. E esse tipo de borda que a gente faz, ele acaba fazendo um pezinho sobre as pontas, para que as pontas não fiquem para cima, não fiquem tortas. Então, ele faz um preenchimento, ajudando as bordinhas a ficarem bem bonitinhas, e também faz um pezinho para a gente poder soltar, olha, por trás, como ela ficou. Maravilhosa, também da mesma forma que na frente. E essa minha peça ficou com um total de 75 gramas, foi o que eu gastei no total aqui deste fio, barbante número 6. E aqui eu vou medir novamente para vocês, porque como a gente faz a inclusão da borda, ele acaba limitando um pouco aquela elasticidade que a gente tem. Então, aqui é o tamanho real, então ele acaba diminuindo aí um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês agora aqui quanto que deu na nossa peça. Então, aqui, 37 centímetros, ó. Ele diminuiu aqui 1 centímetro por limitar, né, o nosso espaço. Então, ó, 37 de diâmetro. 37. Então, caso vocês queiram aí uma peça maior ou menor, a menor vocês
preparem antecipadamente no tamanho desejado, e a maior, caso vocês prefiram aí fazer um suplá um pouco maior, de repente 38 mesmo, 39 ou 40 centímetros, de acordo com o pedido da freguesia, vocês podem aumentar da seguinte forma: nós fizemos aqui essa última com 8 correntinhas. Então, vocês podem repetir mais uma de 8 correntinhas, e caso vocês queiram maior ainda, podem fazer mais uma de 9 ou até 2 de 9 correntinhas. Lembrando que sempre a primeira que a gente faz, a gente sempre acrescenta uma correntinha a mais. E as demais a gente faz isso. Então, aumentando mais uma de 8 e pode ser até mais 2 de 9. Que aí a gente tem um resultado assim, continuamente, deste trabalho aqui que a gente fez. Então é isso, espero muito que vocês tenham curtido fazer essa peça e que a de vocês também tenha ficado muito linda. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, como ficou a peça de vocês. Já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos para não perder os próximos vídeos. Deixe aquele like que me ajuda muito e compartilhem também o vídeo com outras pessoas. Obrigada, gente, por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.